Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, é daquelas que mudam o jeito como a gente enxerga o mundo. É do sociólogo Erving Goffman, e ele usa o teatro para explicar como a gente vive em sociedade. Parece interessante? Então vamos lá. Sabe aquela sensação de que em certas situações a gente está atuando, desempenhando um papel? Pois é, para Goffman, isso não é só uma impressão. Na verdade, a essência da vida social. E a ideia central dele é o que ele chama de dramaturgia. E aqui está o ponto principal. Goffman não diz que a vida social é parecida com um palco. Não. Ele afirma que ela é um palco. E todos nós somos atores, o tempo todo tentando gerenciar a imagem que os outros têm da gente. Essa citação dele é perfeita para resumir a ideia. O mundo como uma grande reunião, uma cerimônia, onde a gente, coletivamente, está sempre atuando para reafirmar os valores do nosso grupo, da nossa comunidade. Ok, então o que seria essa representação para ele? Basicamente, é tudo o que a gente faz quando tem mais gente por perto. É cada ação, cada palavra, cada gesto que serve para influenciar a percepção das pessoas sobre a situação e sobre nós mesmos. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. Goffman diz que a gente se comunica por dois canais. Tem as expressões que a gente dá, que são as palavras, aquilo que a gente quer dizer de propósito, e tem as expressões que a gente emite, sabe? A linguagem corporal, o tom de voz, aquelas coisas que meio que escapam. E adivinhe em qual delas as pessoas mais confiam? Exato, naquelas que parecem não intencionais. Dentro desse grande teatro, Goffman diz que existem basicamente dois tipos de atores. E entender essa diferença ajuda a gente a pensar nas nossas próprias atuações do dia a dia. De um lado, temos o ator sincero. Essa pessoa acredita 100% na impressão que está passando. Para ela, a máscara e o rosto são a mesma coisa. Do outro, tem o ator cínico, que sabe perfeitamente que está desempenhando um papel. Mas olha, atenção aqui, ser cínico não é necessariamente ruim. Um médico que dá um placebo, por exemplo, ele sabe que aquilo não é um remédio real, mas faz isso pelo bem do paciente. É uma atuação com propósito. E o mais legal é que a gente não fica preso num papel só. A gente transita entre ser sincero e ser cínico. O exemplo do estudante de medicina é ótimo. Ele entra na faculdade cheio de ideais, super sincero. Depois, para sobreviver às provas, ele se torna um pouco cínico, focado só em passar. Mas, depois de formado, ele pode resgatar aquela sinceridade inicial. É um ciclo. E aí vem o pulo do gato. Mesmo uma atuação cínica, se for repetida à exaustão, pode acabar se tornando quem a gente é de verdade. É como disse outro sociólogo, o Robert Park. Com o tempo, a máscara se torna o nosso rosto. O papel vira parte da nossa personalidade, uma segunda natureza. Certo, se somos todos atores, quais são os nossos adereços e figurinos? Bom, para isso Goffman tem um nome, a fachada. A fachada é todo o nosso equipamento de cena. É o que a gente usa para definir a situação para nossa plateia. E ela é composta pelo cenário, que é o ambiente, e também pela nossa fachada pessoal, que se divide em aparência e maneira. Então, a fachada pessoal tem duas partes. A aparência é basicamente o nosso figurino, roupas, cabelo, acessórios, tudo que sinaliza nosso status social. Já a maneira é a nossa atitude. É como a gente age para indicar o papel que a gente quer ter ali. E o ideal, claro, é que a aparência e maneira estejam em harmonia. E para a gente ver isso na prática, Goffman conta a história de Pretty, um turista na praia. Gente, é um espetáculo. Cada movimento dele é calculado. Ele não está só indo à praia. Ele está representando o papel do intelectual que é descolado, mas metódico. O livro que ele escolhe, o jeito que ele se espreguiça, a forma como ele encara a água fria, tudo faz parte da cena. O caso do Pretty pode até parecer meio caricato, um exagero, mas a verdade é que ele ilustra perfeitamente o que todos nós fazemos, em maior ou menor grau. A gente está sempre gerenciando as impressões. Isso nos leva a outro ponto fundamental, a idealização. Geralmente, as nossas atuações mostram uma versão melhorada de nós mesmos, uma versão que se alinha aos valores mais nobres da sociedade. A gente mostra o nosso melhor ângulo, por assim dizer. Só que isso é muito curioso. Às vezes a gente atua para baixo. É o que Goffman chama de idealização negativa. É quando alguém representa um papel inferior ao seu status real para se encaixar ou obter alguma vantagem. Uma pessoa que esconde a própria inteligência no encontro, por exemplo. Ou os vários exemplos históricos de grupos que precisavam parecer menos capazes para sobreviver. Mas todo show tem seus bastidores, né? Para que a performance no palco funcione, muita coisa precisa ficar escondida. Então vamos dar uma espiada por trás da cortina. O que a gente esconde? Bom, escondemos nossos prazeres secretos, aqueles que não combinam com a imagem que queremos projetar.
Escondemos os erros, o processo bagunçado até chegar no resultado final. Escondemos todo o trabalho sujo que às vezes é necessário. E, principalmente, escondemos as vezes em que precisamos quebrar uma regra para poder seguir outra mais importante. Tudo isso fica nos bastidores. Então, no fim das contas, a grande sacada não é que somos todos falsos ou mentirosos. A teoria de Goffman é muito mais profunda. Ela mostra que a sociedade só funciona porque existe um grande acordo. Um acordo silencioso, onde a gente topa acreditar nas atuações uns dos outros para que as interações sociais possam acontecer. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para pensar. Se estamos sempre em um palco, se a máscara pode se tornar nosso rosto, o que então significa ser uma pessoa autêntica? A resposta, como a gente pode imaginar, talvez não seja nada simples.